semeando em nossos corações. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Eu estava com tanta saudade de vocês. É tão bom estar aqui, é tão bom estar de volta, é tão bom estar na companhia de vocês, na presença do Senhor. Eu gostaria de ler uma palavra que Deus compartilhou no meu coração agora na sementeira, que está em Gênesis. Muito obrigada. Alô? Gênesis, capítulo 41. A partir do versículo 28. Quando José está revelando ao faraó o significado do sonho que o faraó havia recebido do Senhor. Então José diz para aquele homem assim, a partir do versículo 28 do capítulo 41 de Gênesis. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. E esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Eu já tive a oportunidade de compartilhar, acho que mesmo numa palavra de sementeira, esse texto, com o mesmo princípio que Deus ministrou no meu coração para novamente trazer para nós hoje. Nós estamos, como Elias falou durante o período do louvor, enfrentando momentos de grande incerteza. Nós estamos no cenário mundial e no cenário nacional, num momento muito delicado. De fato, aqui no Brasil, vou falar do cenário nacional, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, né? De aumento dos preços, de inflação, de recessão, de esses absurdos que foram feitos na Petrobras, esses escândalos, né, que foram feitos com dinheiro, essa farra com o dinheiro público. Então, o que Deus ministrou ao meu coração é o que está acontecendo aqui a partir da palavra que Deus deu a José. Quando José se apresentou para revelar o sonho de Faraó, Deus o mandou àquele lugar, mas mandou José não só com a interpretação do sonho. Deus mandou José com uma estratégia para apresentar para o faraó. Não apenas uma revelação. E olha que a revelação já é muita coisa. Mas não apenas uma revelação, mas uma revelação acompanhada de uma estratégia. E eu creio que é isso que Deus tem para mim e para você em 2015. Enquanto a gente enfrenta esse cenário de incertezas. Porque tem 2 formas de Deus dar livramento. Deus pode evitar que uma coisa aconteça. E Deus pode sustentar a pessoa enquanto uma coisa ruim acontece com ela. As 2 formas são livramentos. E eu creio que há momentos em que Deus escolhe, como foi o caso aqui no Egito. A terra teria que passar pelos 7 anos de fome. Então Deus prometeu o quê? Uma estratégia para que eles pudessem atravessar aquele período. Eu fui a uma igreja muito boa nesse período das minhas férias. Eu vi
uma palavra do púlpito em que o pastor dizia assim para o povo: Deus não vai permitir que a dificuldade chegue na tua casa. Eu creio nisso de todo o meu coração. Creio que Deus pode fazer isso. Creio que Deus deseja também fazer isso. Mas eu creio também que muitas vezes Deus nos prepara para enfrentarmos aquele momento que virá, porque vai vir sobre todo mundo. Mas nós temos uma arma secreta, a estratégia de Deus. Então, irmão, irmã, procure uma estratégia de Deus para a sua vida financeira. Procure uma revelação acompanhada de uma estratégia. Para o Egito aqui, no caso, foi guardar o dinheiro. Guardar o cereal, guardar o trigo. No seu caso, no meu caso, pode ser a mesma coisa. Pouparmos uma parte do que a gente ganha para que a gente possa enfrentar os momentos de dificuldades. Podendo comprar as coisas à vista e não ter que enfrentar a inflação, enfrentar o abusivo aumento dos preços. Isso é uma estratégia de Deus. Comprar apenas aquilo que realmente é necessário. Deixar de lado a vaidade. Ainda que por um tempo apenas. Mas nos perguntarmos assim: eu estou comprando isso porque eu preciso? Ou estou comprando isso por vaidade? Será que eu posso ficar sem isso? E se eu puder ficar sem isso, por que não? Para que a gente possa enfrentar esse ano. Nós, aqui na nossa igreja, nós fomos muito abençoados no ano passado. Nós conseguimos reformar o nosso telhado sem dívidas. Nós estamos entrando em 2015, graças a Deus por isso. E graças a Deus por cada um de vocês que cooperou nesse projeto. A comunidade cristã Vida Abundante não tem dívidas com relação ao seu telhado reformado. Já pensou se hoje nós tivéssemos aí, talvez tivéssemos pago com cartão de crédito ou cheques voadores na praça? Mas graças a Deus, Deus nos deu uma estratégia. Durante um ano, mais de um ano, a gente guardou o dinheiro. Vocês foram contribuindo ali todo mês com aquilo que vocês tinham proposto no coração de vocês e o telhado foi feito. Tivemos apenas que esperar um pouco mais. Sinceramente, falando hoje, fez diferença para nós termos esperado um ano a mais ou não? Hoje não, né? Na hora a gente pensa assim: eu queria logo, não é? Na hora a gente diz assim: eu mesma queria logo. Eu era a primeira a querer logo. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu tenho que admitir, não fez a menor diferença. Hoje, ter tido que esperar 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. E é muito melhor ter esperado e não ficar com dívidas. Então, Deus, Ele pode, como Ele usou seu servo naquela igreja, Ele pode evitar que a dificuldade chegue ao teu celeiro, à tua casa, à tua vida financeira. E eu creio também que Ele pode te dar uma estratégia para você enfrentar quando a dificuldade vier. E você vai passar por aquela tempestade ileso, porque o Senhor te preparou antes. Amém, irmãos? Eu estava lendo, só para finalizar também, quando Balaão foi contratado por Balaque, né? Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. Eu estava lendo esse texto antes do culto, rapidamente lá em cima, e quando Balaão, pela 3ª vez, se propõe, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque não se pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Mas ele olhou para o povo de Israel estava acampado no deserto, estava dividido entre as tribos. Então ele olha do monte, ele vê Israel dividido entre as tribos, as 12 tribos, eles estavam no deserto. Mas Balaão começa a dizer assim: Israel, como os teus celeiros se encherão, como a tua colheita será farta, como os teus campos serão produtivos. Ou seja, ele está vendo um povo que está acampado no deserto, mas ele está vendo o que Deus vai fazer com aquele povo. Eu olho para vocês aqui hoje da mesma maneira. É fevereiro de 2015.
Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de cada um de nós e sobre a vida dessa igreja, que os teus campos serão férteis em 2015. Que você vai colher, você vai semear e você vai colher. Que a tua videira será abençoada pelo Senhor. E que você terá água para irrigar os teus campos, principalmente os campos da tua fé. Você terá água para irrigar os campos da tua fé. Então, em nome de Jesus, receba a palavra não minha, do Senhor para nós, porque eu a recebo também nessa noite. E faça o que é certo. Seja fiel, como Israel. Seja fiel, como Deus nos chama a ser, como o povo escolhido dele. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que caia a chuva sobre a terra, mas que a chuva de Deus encharque os corações para que as pessoas tenham consciência do que elas têm feito à terra. E o Espírito traga essa consciência aos homens. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover,
Marquinhos. Pai amado, Pai querido, bendito, santo e eterno é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por esse momento. Como acabamos de cantar, Senhor, que a chuva serôdia, a chuva temporã caia sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos, Pai amado, sobre a vida desta nação, Pai amado, que anseia e necessita do teu amor, da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, que tu venha estender o seu braço de misericórdia, envolva essa nação, Pai amado. Tenha misericórdia desse povo, Pai amado, essas dificuldades, essas calamidades que nós temos ouvido falar. Pai amado, eu te peço, Deus amado, em nome de Jesus, que o império do mal, Senhor, esse principado, Senhor, que vem, Senhor, envergonhando essa nação, cara por terra, em nome de Jesus, Senhor amado, e que teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor amado, faça chover, Senhor amado, naqueles locais que necessitam, que nós estamos vendo essa dificuldade, Pai amado, da falta de água. Senhor, as plantas, os animais, tudo precisa. Eu te peço, Pai amado, tenha misericórdia. Faça chover, Senhor. Não uma chuva que venha estragar nada, trazer, Senhor, calamidade, mas venha ser aquela chuva, Pai amado, que venha ser bênção para a vida, Pai amado. Em nome de Jesus, também te apresento nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos, amado, que tu multiplica, tu prospera. Senhor amado, como foi falado aqui nessa noite, Senhor amado, que nós cremos porque tu has de fazer prosperar e tomar posse, Senhor, dessa palavra. Em nome de Jesus, saber que tu cuida, isso que nada há de faltar na nossa vida, porque tu, Senhor, é aquele que é fiel e cumpre a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, prospera na vida do teu povo, que aquieta o coração, Pai amado, porque nós sabemos que tu estás no controle, Pai amado, e tu has de dar a saída, tu has de dar o escape que necessita, Pai amado. Abre as portas àqueles que estão desempregados, envia o socorro àqueles que necessitam de uma palavra tua, de uma ajuda tua. Em nome de Jesus, que toda enfermidade, todo mal que está sobre o teu povo seja repreendido, em nome de Jesus. Eu te peço, e teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos que tu estás aqui no nosso meio, tu já está preparando, tu já está falando, que possamos ter um coração sensível à tua voz nessa noite e faça cumprir o teu propósito, Pai amado. Em nome de Jesus eu te peço. E assim eu te louvo e te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, Pai. Em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mais uma vez, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramada poderosamente nos nossos corações nessa noite. Eu quero cumprimentar os irmãos e as irmãs, as pessoas que estão nos visitando hoje aqui. Vou começar pela Ana Zita, irmã da Ana Márcia, querida. Fica de pé, Ana Zita, por favor. Quantos lembram da Ana Zita? Acho que muitos lembram dela, né? Ana Zita, seja bem-vinda, no nome santo de Jesus. Nos abençoou muitas vezes com sua presença, com seu carinho. Deus abençoe, Ana Zita, você poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho eu vou pedir para toda a igreja cumprimentar, mas antes eu vou anunciar cada um. Dona Augusta, que está sentadinha ali do lado do genro querido dela. Dona Augusta, eu sempre me refiro à senhora no momento dos visitantes. Eu não considero a senhora visitante, mas eu me refiro à senhora pelo carinho especial que a gente tem à senhora. A senhora é muito querida. Seja bem-vinda, Dona Augusta, querida. Guguta, em nome de Jesus, amém? Do meu lado esquerdo tem mais alguém nos visitando? Tem a sobrinha da Juliana, né, Juliana? Tua sobrinha, Rafaela? Não. Rebeca. Rebequinha, seja bem-vinda, Rebequinha, nessa noite, no nome de Jesus, amém? E do meu lado direito, temos aqui minha sogra querida, irmã Rami, tão linda, às vezes eu fico até meio assim, chamada de sogra, né? Porque ela é tão bonitona, mas minha sogra querida, irmã Rami, com o Toninho ao lado dela, sejam bem-vindos em o nome de Jesus. A Ana, que está aqui com a sua Bíblia rosa, que bonito, né, Ana? Frequentando, vindo aqui na escola dominical. Seja bem-vinda mais uma vez nessa noite, Ana, em nome de Jesus. E ali, na mesma fileira da irmã Rami, do Toninho, eu esqueci seu nome. Dudu, quem está aqui? Você lembra dessa moça? Né, a Neia? Ou eu estou confundindo? Neia, que bênção, Neia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom te ver, Neia.
Neia, de vez em quando vem aqui, né, Neia? A gente fica muito feliz com teu carinho, a disposição de... Suas... É mesmo? E fala para mim o nome delas de novo, Neia. Viviane e Beatriz. Viviane e Beatriz. 2 bonequinhas, né, Neia? Vocês gostam daqui, Viviane e Beatriz? Que bom. Tem escolinha, tia, hoje? Tem, tias? Tia Deise, tem escolinha? Então, daqui a pouco tem uma escolinha bem legal para você, em nome de Jesus. Então, Neia, Viviane e Beatriz, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Então, vamos dizer para os nossos que eles são bem-vindos em nome de Jesus. Aí, tenta o seu melhor agora, lá do fundinho do seu coração, dizer para cada um deles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desejamos o melhor para vocês aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Antes da gente liberar as crianças, vamos falar dos aniversariantes. Nós temos aí o mês que passou. Eu vou falar de janeiro. Tem condição, Dudu, de falar de janeiro e de fevereiro? Dudu está se organizando lá em cima. Então, enquanto ele se organiza, eu falo de outras coisas. Temos cantina hoje? Pizza. Pizza da Maglene, eu estou sabendo, eu sei essas coisas. Eu tenho informação privilegiada. Pizza da Maglene com refrigerante. A quanto? R$4,50 um pedaço de pizza com refrigerante. Super gostoso. Vale a pena você provar a pizza da Maglene, da Márcia, do Rominho. Então, R$4,50 no final do culto. Queria falar uma coisa muito importante. Vamos começar nossas reuniões com os departamentos, com os ministérios da igreja. Eu queria começar com o ministério de oração, para a gente poder falar sobre evangelismo, sobre a oração. Então, eu vou estar combinando no final do culto com os irmãos, com Marcos, Edson, Eliette e o Elias, para a gente falar... E os outros irmãos também que cooperam na oração, o dia que for melhor para vocês, para a gente marcar já uma reunião. E eu gostaria muito de nós nos prepararmos agora em fevereiro, porque nós temos um hábito saudável aqui nessa igreja, de começarmos o ano tendo um período maior de oração com a igreja, com o grupo, com a comunidade. E eu gostaria muito de fazer isso agora em fevereiro. E eu pensei, vou conversar primeiro com eles, mas a ideia inicial é fazermos isso no final de semana, em que haverá também o culto da hora nona. Ou seja, o que eu gostaria de fazer, se for possível, e se os irmãos também concordarem, a gente fazer um culto de oração na sexta-feira à noite, um culto de oração, talvez até, quem sabe, uma mini vigília, uma coisa pequena, respeitando os horários de silêncio, mas uma mini vigília de oração, talvez aí de 9 às 11, uma coisa assim. Vamos ainda pensar melhor. No sábado temos o nosso culto da hora nona de 3 às 5. E no domingo, dia, se não me engano, é o quarto domingo de fevereiro, dia 24, temos nosso culto normal. Belalma vai estar trazendo a palavra. Mas a gente ter nesse culto um período também de oração no final da ministração, para a gente poder ter um final de semana de oração na igreja. Sexta, sábado e domingo. Para a gente orar pelas famílias, orar pelo nosso país, orar pela nossa saúde, orar pelas nossas vidas. É muito importante a gente estar, esse ano, mais ainda, observando essa ordenança e esse privilégio, né, que é o de orar. A gente precisará muito nesse ano que nós estamos iniciando, estarmos na presença de Deus em oração. Então, mais para frente eu vou falar melhor sobre isso, mas a princípio a ideia é essa. E aí tem o carnaval, que é justamente, se não me falha a memória, no final de semana, da semana do dia 17. Não é isso? E aí nesse dia o nosso culto será pela manhã. Os irmãos já sabem que todo domingo de carnaval a gente faz isso. Não faz o culto à noite, por conta de segurança. Faz o culto de manhã. É isso mesmo? É 17, não é, Elka? Não, 17 eu acho que é a terça, né? Então é 15. Então é 15 e a outro final de semana é 21, né? Então é 15. 15 de fevereiro, domingo de carnaval, nós estarmos aqui pela manhã. De 9 às 11 ou de 10 ao meio-dia, a gente vai estar ainda combinando com vocês o que for melhor para todo mundo. Ou para a maioria que estiver aqui. Amém?
Podemos agora... Ah lá, os aniversariantes vão começar de fevereiro. Temos o Mateus, filho da Alice, no dia 2. Tivemos, né? O Gilberto no dia 4. O Gilberto, eu não tenho tido muita notícia do Gilberto. Eu tentei ligar, mas os telefones que eu tinha, pelo menos dele, eu não consegui. Não sei se Bel, tu conseguiu. E aí, Bel? Ele está bem? Sono, talvez os remédios. Mas ele está bem, né? Graças a Deus, está se recuperando, né? Eu vi uma foto, acho que não é de família, né? Um aniversário que ele estava na família, acho que é o aniversário do sobrinho dele, de 21 anos, no Facebook. Ele postou uma foto, se não me falha a memória, é o sobrinho dele que fez 21 anos, Tiago, né? E ele estava nesse aniversário. Então, graças a Deus, continue orando pelo Gilberto. O Gilberto está se recuperando, né, de um acidente vascular cerebral, um AVC, e ele está se recuperando. Então, vamos continuar orando em nome... Sabe que eu estava lendo, quer dizer, lendo não, foi um programa de televisão. No verão, isso às vezes acontece. Além das doenças comuns do verão, que são doenças de pele, doenças pulmonares, porque a gente usa muito ar-condicionado e muito ventilador, por causa do aumento da temperatura, pessoas que tenham já uma fragilidade, uma propensão a um problema vascular nas suas veias, pode sofrer um acidente. Então, muito cuidado, gente. Olha, bebam muita água, evitem estar muito tempo em ambientes muito quentes, procurem se exercitar, não fiquem muito tempo sentados, nem muito tempo em pé, andem, se movimentem, procurem estar em atividade. Está em casa, não está fazendo nada, não fica o tempo todo sentadinho, não. Caminha um pouco, beba muita água, porque a água é um protetor poderoso para as nossas veias, porque ela ajuda muito na questão da oxigenação do sangue. Então, beba muita água, caminhe, evite se expor a longos períodos no calor, tá bom? Não, vale a dica aí para a gente poder passar, né, por essa fase que é complicada. Então, Gilberto, no dia 4, Rafael, aquela foto ali, você olha para aquela foto, que é aquele menino ali, né, Rafael? Dia 5, Janaína, dia 6, Belalma, dia 12, Juliana, dia 13, quanta gente, mês especial, Elba, dia 15, Francisco, dia 17, Daniel, filho da Alice, cuja foto nunca aparece, dia 18, Israel, a mesma coisa, 22 é um mistério, essas fotos somem, a gente vai ter que chamar o FBI para resolver esse mistério. Parabéns aos aniversariantes de fevereiro, que mês especial, hein? Só pessoal muito especial, que bom, fico muito feliz por vocês, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Aproveitando que a Elba apareceu ali na foto, mencionar a Elba, eu não soube por ela, né? Eu soube através de uma outra pessoa. A Elba se mudou, ela está morando agora em Bangu. Ela foi morar próxima ao filho dela, que mora em Bangu. A esposa dele está grávida, vai ter um neném em breve, então acho que ela quis estar mais perto da família. Eu ainda não tive, ela não conversou comigo sobre a mudança, então eu não tive essa oportunidade de saber com ela como estão as coisas, falei só pelo Facebook, mas esteja orando, porque não é fácil, né? É uma mudança, né? Está muito sozinha lá, agora bem longe da igreja, bem longe enfim, está perto do filho, graças a Deus, mas enfim, toda mudança a gente sabe como é que é, né? Mudança é mudança, principalmente para nós mulheres, né? Mudança é mudança. Então esteja orando pela Elba. E também orando pelo Gilberto. Posso falar, Vânia? Gilberto, irmão da Vânia, ele sofreu um grave acidente, ele foi baleado ontem, né, Vânia? E ele foi baleado no abdômen, mas graças a Deus ele já sofreu uma cirurgia ali no Lourenço Jorge, a cirurgia já terminou, né, Vânia? Parece que está tudo bem, né? Mas inspira muitos cuidados. Toda cirurgia, ainda mais nessa região, é muito complicada. Ana, você é enfermeira, né, Ana? Você que é enfermeira? Foi, né? É enfermeira, né? A Ana sabe disso muito melhor do que eu, como uma operação, uma cirurgia nessa região é delicada. Então, esteja orando pelo Gilberto, irmão da Vânia. E a gente poder estar apoiando a Vânia e o Nil, que a Vânia, né, não é fácil, né? O irmão da gente.
Então, se você puder hoje dar um apoio aí à Vânia, um abraço apertado, sabe como a Vânia é carinhosa e como ela precisa, né? Principalmente agora, né? Ela e o Nil. O Nil é uma rocha, mas por dentro ele é um menino, né? Sensível. Menos, pastora. Menos, pastor. Que negócio é esse? Menos, pastora. Que negócio de menino é esse, né, Nil? Um homem com H maiúsculo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, apoiar a família, que é importantíssimo nessa hora, e procurar, a gente está procurar saber as notícias, tá? Então, vamos orar hoje no culto e vamos continuar orando. Amanhã ela vai estar com ele e ela vai ter mais notícias para passar para a gente, amém? As crianças podem sair nesse momento para o departamento infantil. As filhas, suas filhas queridas, né? Podem sair nesse momento. Todas as crianças, Rebeca também, olha lá, vai. Hoje é o time das meninas. E nós vamos abrir nossas Bíblias. Em João, Evangelho, capítulo 15. Está muito quente, né, pessoal? Apesar de tudo, apesar de hoje ter melhorado um pouco, está muito quente ainda. Não está fácil. João, capítulo 15, a partir do versículo 16. Próximo não, mas futuramente os projetos para a gente, seria muito bom a gente colocar um ar-condicionado aqui, né, pessoal? Seria muito bom a gente ter um ambiente mais refrigerado nessa igreja. Então vamos começar a pensar nisso, pensar no ar-condicionado, pensar em algumas coisas importantes. João capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 5. João 15, versículo 5. Amém? Quase que o amém não saiu. Amém? Amém. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Eu vou repetir o versículo 16, porque é o versículo 16, o versículo principal da mensagem dessa noite. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Somente até aqui. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu grande nome. A tua palavra diz que o Senhor faz dos seus ministros labareda. Senhor, que todo aquele que suba nesse lugar seja feito dessa forma. E que a tua glória se revele ao coração de cada um, Senhor. Que seja feita a tua vontade nessa noite. Nós ainda não trocamos o banner, Senhor, com a mensagem, com a palavra de 2015, mas essa palavra já está sobre nós, Senhor, em que a tua vontade há de prosperar nas nossas mãos,
E é isso que nós pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor fale, que a tua voz seja ouvida, que não haja nenhuma interferência minha, Senhor, das minhas questões pessoais, do meu interior, Senhor, mas que a tua palavra, Senhor, chegue ao coração de cada homem, de cada mulher aqui nessa noite, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua alegria, na sua vitória, na sua necessidade, Senhor. Assim como a palavra de Jesus chegava a todo aquele que precisava, e que a tua palavra certeira, Senhor, alcance cada coração, com a medida certa daquilo que o Senhor separou para eles nessa noite, porque eles, Senhor, são o teu alvo, em o nome de Jesus, em o nome de teu Filho, que esse lugar se encha da tua glória, que continue, Senhor, a estar cheio da tua glória, que esse lugar continue, Senhor, que a tua glória nele se manifeste, como a gente sente desde o início, Deus. A gente quer sentir a tua presença. Nós não queremos apenas nos reunir, Senhor. Nós queremos estar podendo realmente sentir o teu Espírito nesse lugar. Que em nome de Jesus, cada coração, a começar pelo meu aqui nessa noite, possa ser movido pelo teu Espírito e pela tua presença. Que o Senhor venha abalar as nossas certezas, para que as tuas certezas em nós prevaleçam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cura nessa noite, Pai. Liberta os encarcerados. Se alguém entrou aqui, Senhor, sob um ataque maligno, sob uma influência satânica, que seja quebrado isso nessa noite, em nome de Jesus. E que haja, Senhor, um movimento de libertação, Senhor, e de um retorno de vitória a essa vida, em nome de Jesus Cristo. É assim que nós pedimos, incluindo o Gilberto nessa oração, Senhor. Os Gilbertos, todos os dois. Senhor, que a tua mão se estenda, Pai, e complete essa obra na vida deles. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um escritor chamado Paul Tournier, ele disse o seguinte: há duas coisas que o homem não consegue fazer sozinho. Uma é se casar, e a outra é ser cristão. Eu não quero discutir o que esse homem disse, não vou colocar a minha opinião, mas eu quis aproveitar a colocação dele para introduzir para nós a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração nessa noite. Nessa noite que para mim é tão especial, como eu já tive a oportunidade de dizer, porque é o momento em que eu posso compartilhar da companhia de vocês novamente, depois de um mês de férias. Do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, nós vamos encontrar o relato da última conversa de Jesus com seus discípulos. Eu, particularmente, sou apaixonada por esses textos, nesses capítulos, porque a gente vê ali Jesus abrindo o coração dele para aqueles homens. Abrindo a intimidade dele e a intimidade do Pai. Vendo ali Jesus derramar o coração dele. Jesus confortar os discípulos, encorajar os discípulos, preparar os discípulos para aquilo que iria começar. Não somente no sentido da obra de redenção, não somente prepará-los para a prisão dele, para o martírio dele, mas preparar aqueles homens para aquele novo momento, a era da graça que iria começar e que nós continuamos inseridos nela hoje. Jesus estava derramando o coração dele, confortando os discípulos naquele momento tão difícil, fortalecendo o ânimo deles e principalmente tentando, como eu acabei de dizer, preparar aqueles homens para aquilo que estava por vir, para essa nova fase, para esse novo momento na história da humanidade, a era da graça de Deus. Porque a partir daquele momento, a partir de agora, Deus viria habitar no coração dos homens que o recebessem e faria desses homens a sua igreja, a sua comunidade na terra. E foi essa palavra que Deus me deu para nós aqui na segunda Santa Ceia de 2015. Nesse início de ano, ele dizendo para nós: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E escolhi vocês para que vocês deem fruto. E escolhi vocês
para que vocês deem fruto, fruto que permaneça. Nós somos a bendita e louca escolha de Deus. Não é? Como Deus se arriscou escolhendo a gente. Sinceramente, se você fosse Deus, tu entregava o seu reino para pessoas como nós? Com todo respeito a nós e com todo carinho, não ofendo ninguém, vocês me conhecem. Mas olhando para nós, para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas incertezas, para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas alterações emocionais, para tudo que nos preocupa, Deus se arriscou um bocado, né? Escolhendo a gente. Se arriscou um bocado, escolhendo você para ser a comunidade dele sobre a face da terra. Você e eu somos a escolha de Deus. Você poderia, por favor, virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer para ela aí exatamente isso: você é a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Às vezes a gente é tão complicado que nem a gente se escolheria para algumas coisas. Não é verdade? Às vezes o pastor escolhe alguém para fazer uma oração, a pessoa fala, não. Porque a gente é tímido, porque a gente tem medo, porque a gente é inseguro, porque a gente fica preocupado, né, Rafael, com a opinião dos outros, em fazer as coisas como as pessoas, ou como a gente acha que as pessoas esperam que a gente faça. Ou seja, se nem a gente, algumas vezes, estaria confiante em se escolher, imagina o risco de Deus. Mas, apesar de tudo isso, nós somos a escolha de Deus. A igreja é a escolha de Deus. Eu tenho consciência, e eu acredito que vocês também, de que o ideal da igreja, como Jesus declarou aqui, inclusive nesses textos de João, Evangelho, capítulo 13 até o capítulo 17, esse ideal que ele revelou aqui, ainda é uma miragem. Amem os seus inimigos. A gente às vezes não consegue nem amar um amigo, que dirá o inimigo. Se alguém te bater numa face, vira e dá a outra. Ah, meu Deus do céu, não precisa nem bater na face, eu já estou querendo voar com uma tesoura na jugular da pessoa. Sabemos que o ideal da igreja ainda é uma miragem. E de que muitas igrejas ainda oferecem mais diversão do que adoração. Mais uniformidade do que diversidade. Quantas vezes as pessoas que não se encaixam no perfil de uma igreja se sentem mal quando vão ali? Porque, infelizmente, nós ainda, enquanto igreja, ainda preferimos a uniformidade. O Philip Yancey disse uma coisa espetacular, ele disse assim, eu decidi não frequentar uma grande igreja, uma igreja grande em quantidade de membros. Ele disse isso. Por quê? Ele explicou. Porque ele disse assim, numa igreja com muita gente, eu escolho meus parceiros. Eu escolho as pessoas com quem eu vou conviver. Mas numa igreja pequena, essas pessoas são escolhidas para mim. Eu não tenho como escolher. Quanto menor o grupo, mais nós temos que suportar a diferença uns dos outros. Porque quando o grupo é grande, eu olho e escolho aqueles que são mais parecidos comigo e eu junto com eles, eu fecho com eles. Mas quando o grupo é pequeno, eu não tenho essa escolha. E é essa a vontade de Deus. Deus quer que a gente lide com gente diferente da gente. Porque enquanto a gente só lidar com pessoas iguais a gente não muda.
A gente permanece o mesmo. Mas quando a gente começa a lidar com uma pessoa diferente da gente, aí a gente tem que se refazer todo. Se reformular. Questionar as coisas que a gente acredita, questionar os nossos comportamentos. E é essa a vontade de Deus. Mas ainda a igreja é muito mais um projeto de uniformidade do que de diversidade. Aí a igreja ainda é muito mais um lugar de exclusão do que um lugar de inclusão. Talvez se agora aqui nessa igreja entrasse uma pessoa completamente embriagada, suja, fedendo, e sentasse ao meu lado, eu me pergunto, o que eu faria? Porque a gente toma banho para vir para a igreja, e isso é ótimo, continue fazendo isso. Continue passando desodorante, continue passando perfume. Mas eu só usei esse exemplo porque eu até passei por isso. Assim que eu me converti, na nossa igreja onde eu frequentava, tinha um pastor que ele tinha um trabalho de evangelismo com prostitutas. E teve um domingo que foi muito interessante, porque ele chegou na igreja e um bando de mulheres vestidas de maneira muito peculiar entraram na igreja. Tudo de mini saia, do jeito que elas estavam na rua, ele trouxe. Do jeito que elas estavam na rua, e elas vieram. Mais corajosas foram elas, e elas vieram, e elas sentaram na igreja, eram 4 mulheres, e elas escutaram o culto até o final. E aí começou um burburinho na igreja. Ah, isso não pode, que vergonha. Que indecência, que imoralidade. Aí foram falar com o pastor presidente. Aí o pastor presidente chamou a atenção desse pastor evangelista e disse, olha, não pode ser assim. Se elas quiserem vir à igreja, elas vão ter que trocar de roupa. Claro, eu não estou dizendo que a gente tem que respeitar os ambientes em que nós estamos. Eu não posso pretender ir à presença de um juiz e, por exemplo, ninguém entra no fórum sem camisa. Ninguém entra no fórum com trajes de banho ou com uma super mini saia. Mas o que chamou a atenção foi que tinha sido a primeira vez que elas tinham vindo. Não tinha ainda nem se dado a chance de uma mudança. E esse pastor, ele saiu da igreja. Ele disse, olha, se eu frequento uma igreja em que eu não posso trazer para a igreja o pessoal que eu trago da rua, então eu tenho que ir para outra igreja, onde eu possa fazer isso. E ele saiu da igreja, houve um racha, ele saiu da igreja, esqueci o nome dele, um homem espetacular, enfim. A nossa igreja, eu estou falando da Igreja de Cristo no Brasil, eu não vou falar de fora porque eu não conheço. Mas a nossa igreja aqui ainda é muito mais um projeto de exclusividade, de exclusão, do que de inclusão. Muito mais de lei do que graça. Mas, apesar disso tudo, a igreja ainda é a escolha de Deus. Uma escolha arriscada, uma escolha perigosa, uma escolha que muitas vezes trouxe mais tristeza e vergonha do que alegria, mas mesmo assim ainda é a escolha de Deus. A igreja, com todas as suas falhas, ela é ainda o único lugar onde qualquer um pode entrar. Aquela porta lá na frente fica aberta durante as 2 horas do culto. Vai entrar aqui quem quiser entrar. Até cachorro entra nessa igreja, né? Cachorro, gato. A gente tinha um gato que ele entrava na igreja e chamava-se Monkey. Ele entrava na igreja, irmãos. Quantos se lembram disso, né? Ele vinha, ele deitava aqui, ó, nesse... Não era aqui que ele deitava? Encostava a cabecinha aqui nesse retorno. E escutava... Olha, eu acho às vezes que ele até prestava mais atenção. Ficava ali no retorno, escutando a pregação. Mas a igreja ainda, com todas as falhas, a igreja ainda é o único lugar na sociedade em que isso é possível. Qualquer um entra. Por isso a gente é a escolha de Deus.
Porque apesar de todas as nossas falhas, nós ainda somos o único grupo na sociedade que faz um esforço de aceitação. A igreja, com todos os seus problemas, ainda é o único lugar onde qualquer um pode entrar. É o único lugar na sociedade humana que permite que barreiras de raça, nacionalidade, gênero e classe social sejam quebradas. Aqui tem pessoas brancas, tem pessoas negras. Aqui tem pessoas que têm mais condição financeira e outras que têm menos condição financeira. Aqui tem pessoas que têm terceiro grau, aqui tem pessoas que talvez não tenham o primeiro grau completo. A igreja é isso. E é para ser assim. E ela é o único lugar na sociedade que permite isso. Porque quando a graça é derramada sobre nós, nada disso mais importa. A cor da nossa pele, a conta bancária da gente, o diploma na parede. E o gênero também. Se é homem, se é mulher, não importa. Ainda é o único lugar na sociedade onde isso é possível. E aí, enquanto eu meditava nisso, no risco que Deus correu escolhendo a igreja, com todas as nossas dificuldades, o Senhor me levou a um texto que está em Mateus capítulo 20, não precisa ler agora, pode ler em casa, Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola é o seguinte, ela conta, Jesus contou uma parábola que é da seguinte forma: um rico, um proprietário de uma vinha, ele estava separando pessoas para trabalharem na vinha dele. Então, 6 horas da manhã, ele foi até a praça, e os trabalhadores que estavam ali, ele disse: vocês querem trabalhar na minha vinha hoje? Eu pago 1 denário pelo dia de trabalho de vocês. Aí eles aceitaram e foram. E nas 3 horas seguintes, ele repetiu a cena. Às 9 da manhã ele foi na mesma praça, ao meio-dia ele foi na mesma praça, às 3 horas da tarde ele foi na mesma praça e ele continuou contratando as pessoas. E às 5 da tarde, que seria o último horário possível para fazer uma contratação, porque às 6 horas acabou o dia, não é mais possível contratar ninguém, ele ainda contratou. E ele perguntou para aqueles homens que estavam na praça às 5 da tarde: por que vocês estão aqui sem trabalhar? E os homens responderam: porque ninguém contratou a gente. Ele disse: então vamos lá trabalhar na minha vinha. Aí falou para o rapaz que ia fazer os pagamentos: começa pelos últimos. Pague primeiro os que chegaram por últimos, que começaram a trabalhar às 5 da tarde, que trabalharam 1 hora só. E aí pagou-se a esses homens 1 denário. E os últimos que receberiam seriam aqueles que foram contratados às 6 da manhã. Então eu fico imaginando o pessoal lá no final da fila, né? Monique, lá no final da fila. O cara ganhou 1 denário. Ah, então, poxa, o cara trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário. Eu vou ganhar? Estou fazendo a conta. Eu trabalhei 8 horas. Se ele trabalhou 1 e ganhou 1 denário, eu vou ganhar 8 denários. Aí eu já chego lá, preparando-me para receber meus 8 denários. E aí o camarada me paga 1 denário também. O que aconteceu? Uma insurreição. Começaram a reclamar, era injusto, isso é injusto, não está certo, que negócio é esse, essa menina com essa sainha curta na igreja? É o primeiro dia dela. Estão entendendo a comparação que eu estou querendo fazer? E aí o Senhor diz para eles assim, aí a frase de Deus é espetacular. A frase no final da parábola, a resposta, a explicação que Deus dá é o seguinte: não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Essa é a resposta para a gente. Deus faz o que Ele quiser com a graça dEle. É dEle. A graça é de Deus. Aí Deus falou para mim assim: vocês não são administradores da minha graça, vocês são ministradores da minha graça. A graça é minha. Eu administro ela. Por isso
somos a escolha de Deus, porque Deus escolhe quem Ele quiser. Porque a escolha é dele, porque a graça é dele, porque o reino é dele, porque o poder é dele, porque a unção é dele. E ele derrama a unção dele sobre quem ele quiser derramar. E eu não tenho nada com isso. Eu só ministro a unção dele, a graça dele, a palavra é dele. O amor é dele. Por isso somos escolhidos. Porque a escolha é dele. Sempre foi, sempre será. Ele escolheu você, porque ele escolhe quem ele quiser. Ele escolheu a mim, porque ele escolhe quem ele quiser. E eu preciso me lembrar disso. Eu preciso caminhar a minha vida com ele, me lembrando disso. De que eu não administro a graça, de que eu não administro a igreja, de que eu não administro a unção, eu ministro a graça. Eu ministro a unção de Deus. Essa é a explicação. Apesar de tudo, a igreja é a escolha de Deus, porque Deus, assim como qualquer outra pessoa, tem o direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence. Nós não somos administradores do reino de Deus, nós somos ministradores do reino de Deus. Se a gente conseguir manter em foco essa sutil diferença, vai dar tudo certo. Ele escolheu você, ele escolheu a mim, e isso foi um risco, mas ponto, ele escolheu, acabou, está acabado, está escolhido. Ele escolheu você e ele escolheu a mim para quê? Para a gente dar fruto. Ele nos escolheu para ministrarmos o seu reino, para darmos fruto. Ele administra o reino, nós damos fruto. Agora, não é qualquer fruto, é fruto que permanece. Jesus ressaltou esse ponto quando revelou a escolha de Deus. Ele disse, versículo 16, eu vou ler novamente, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Aí eu falei, Deus, que fruto é esse? Que fruto é esse que permanece? É o nosso legado? São as coisas que nós fazemos? É a nossa influência sobre a vida das pessoas? O que é esse fruto que permanece? E aí Deus me levou a outro texto. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Esse eu gostaria que você abrisse e lesse comigo. 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ou seja, o fruto que permanece é o fruto da esperança. O fruto que permanece é o fruto da fé. O fruto que permanece é o fruto do amor. Você foi escolhido por Deus e eu fui escolhida por Deus para frutificar fé, esperança e amor. Porque é isso que permanece. A gente pode construir prédios lindos, escrever centenas de livros, pregar milhares de pregações, fazer centenas de orações, ajudar socialmente milhares de necessitados. Isso tem que ser feito com base na esperança, com base na fé, com base no amor. Aí isso permanece. Por exemplo, quando você está aqui nessa noite e quando você no final do culto der um abraço na Vânia e no Nil, que estão enfrentando um problema na família deles,
Ou durante a Santa Ceia, quando você trocar o cálice com eles, você os abraçar e der um forte abraço, e talvez você ministrar uma palavra de esperança, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar frutificando. Quando um irmão chega para você e diz, poxa, eu estou com um caroço aqui, apareceu um nódulo, e você diz, olha, eu vou estar orando, vai dar tudo certo, tenha fé. E aí você chega em casa e ora. Sabe o que você está fazendo? Você está dando fruto que permanece. Quando você liga para uma pessoa enferma para saber como ela está, para conversar com ela, para animá-la, para encorajá-la, sabe o que você está fazendo? Você está dando fruto que permanece. É isso que Deus vê. Às vezes a gente fica muito preocupado com as coisas que os homens veem e que não são frutos que permanecem. Porque o fruto que permanece é o fruto da fé, o fruto da esperança, o fruto do amor. Finalizando, o Senhor diz, em continuação no versículo 16, assim, voltando para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Eu li a partir do versículo 5, quando Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e quem permanece em mim vai dar muito fruto. A gente só pode dar fruto, fruto que permanece, e dar esse fruto em abundância, quando a gente permanece em Jesus. E o que é permanecer em Deus? Ele disse, aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele. O que é permanecer em Deus? O significado do verbo permanecer é seguir existindo, manter-se, continuar, persistir com veemência, insistir. Eu achei tremenda essa definição, principalmente seguir existindo. Sabe qual é a única coisa com a qual nós temos que nos preocupar? É seguir existindo em Cristo. É persistir com veemência em Cristo. É dizer para a gente, não é para os outros, é para a gente mesmo. Se quisesse, não podia, se pudesse, não queria. Como essa frase é de um ancião à beira da morte, cristão, apaixonado por Deus. Perguntaram para ele, o senhor alguma vez pensou em deixar Jesus? Ele disse, olha, meu filho, se eu quisesse deixar Jesus, eu não podia. E se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria. Essa é uma boa frase, né? Para se dizer durante a vida, né? Se quisesse, não podia. E se pudesse, não queria. Siga existindo em Cristo. Persista com veemência em Cristo. E aí você vai dar fruto. Fruto que vai permanecer. Às vezes a gente quer a segunda parte do texto. Quando ele disse, no versículo 16, a parte B. O que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes concederá. Isso nós gostamos. Almejamos, desejamos que Ele nos conceda o que nós pedimos. Mas é engraçado como isso foi colocado no segundo ponto. Não é a parte principal. Para Cristo, para Deus, o mais importante não é que as nossas orações sejam respondidas. Isso é consequência da gente seguir existindo em Cristo. Para nós, é como se a gente virasse, né? Para nós, o mais importante, muitas vezes, é que as nossas orações sejam respondidas. Para Deus, não. Para Deus, o que talvez seja o alvo da nossa vida, Ele vê como uma consequência natural. Uma consequência natural da gente seguir existindo nele. Finalmente,
que Deus colocou no meu coração através dessa palavra para nós, nesse ano em que Ele disse para nós que o desejo dEle é que a vontade dEle prospere nas nossas mãos, é que o nosso desejo seja a gente ser escolhido por Deus para gerar frutos de fé, esperança e amor. De tudo que você está preocupado agora, deixe de lado as suas preocupações. Você foi escolhido por Deus, por isso que você está aqui. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. E te escolheu para que você dê fruto. Fruto que permaneça. Fruto de fé, fruto de esperança e fruto de amor. Mas não se preocupe em dar fruto. Que isso é consequência, assim como orações respondidas. Só se preocupe em seguir existindo em Cristo. Mas seguir existindo em Cristo não é simplesmente a gente dizer, eu sou cristão, eu frequento uma igreja A, B ou C. Não. É ter o coração com Deus, de verdade. É acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que nos purifica dos nossos pecados. Que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em quem todas as coisas subsistem. É acreditar que Ele está presente o tempo todo. E que o tempo todo nós podemos estar em oração com Ele, porque não precisamos nos restringir a momentos de oração. Podemos ter uma vida de oração em que o tempo todo você sinta, não apenas sentir, mas você tenha convicção da presença de Deus. Por exemplo, você tem convicção da presença da sua alma? Me prove que a sua alma está presente. Você consegue provar que a sua alma está em você? Cadê a sua alma? Cadê a sua alma? Me mostra a sua alma. Você já viu uma pessoa morta? Quando o espírito saiu dela, ela fica totalmente diferente, não fica? Porque a alma saiu dela. Mas eu olho para você e eu vejo a sua alma. Mas, na verdade, eu não estou vendo a sua alma, eu estou vendo o seu corpo. Mas eu tenho certeza que tem uma alma dentro de você, e você, mais do que eu, tem essa certeza. Alguém consegue tirar essa certeza de você, de que você tem uma alma? Alguém consegue? Se a pessoa chegar para dizer, você não tem alma, você vai dizer, está louco, como que eu não tenho alma? Ela está aqui, me mostra onde ela está. Eu não posso mostrar, mas ela está aqui. É a mesma coisa estar em Cristo. É a mesma coisa uma vida de oração. Não é restringir a vida a momentos de oração, mas o tempo todo estar consciente da presença de Deus em nós. E o tempo todo apresentando a Ele a nossa vida. Amém? Meu desejo para nós, eu creio, o desejo de Deus para nós, e o meu desejo também é esse, de que a gente dê fruto que permaneça, baseados na fé, na esperança e no amor. Amém? Vou chamar os músicos, vou chamar os diáconos e as diaconisas, nós vamos cear. Eu quero que, de uma forma bem rápida, você comece os diáconos e diaconisas comecem a levar até as pessoas os elementos da Santa Ceia. Nós vamos adorar ao Senhor, e durante a Santa Ceia, nós vamos estar orando, trocando os cálices e participando desse momento tão especial. Momento de memória, momento de nos lembrarmos daquilo que Ele fez. E Deus falou comigo na primeira Santa Ceia de 2015, em janeiro. Ele falou para mim, no meu coração, você vai fazer todas as Santas Ceias do ano com uma palavra de cura, na hora da Santa Ceia. E foi assim naquele janeiro, e será assim agora nesse fevereiro. Nós vamos cear, mas nós vamos, durante a ceia, dar fruto de fé. Vamos colocar nossa fé em prática e crer que nessa noite Deus vai curar, amém? E Rosário teve um episódio de milagre, né, Rosário? Eu não sei se você gostaria de contar
Gostaria, Rosário? Vem cá. Nada como personagem principal para contar. Vem cá, Rosário. Eu te escolhi para você contar o testemunho. Vem cá, porque foi justamente na Santa Ceia de janeiro. Vem cá. Aí, vocês preparam. Tem que seguir aqui. Aqui é igual lá. Queridos, a paz do Senhor. Quando foi no final de novembro, eu comecei a sentir muita dor na minha perna. E eu fui para o médico desmaiada de dor. E lá no médico eu tomei 4 injeções na veia e não resolveu. Aí eu voltei para casa, no dia seguinte tornei ao médico de novo, mais remédio, e não adiantava nada. Por causa desse episódio, a doutora me pediu vários exames. Quer dizer, eu fui com uma dor na perna, e ela me pediu exames que não tinha nada a ver com a dor na perna, mas eu não estava nem entendendo por quê. Aí, quando os exames vieram, eu peguei na sexta-feira, na ceia, foi domingo, né? Na primeira ceia. Eu não sei por que eu me atrasei para chegar aqui. E quando eu cheguei, o culto já tinha começado, mas a minha intenção era de chegar e trazer os exames e mostrar para a pastora, para ela poder orar. Porque quando eu vi o exame, foram mais de 20 exames. Os primeiros estava tudo certo. Os últimos 4 estava todo descontrolado. Eu peguei e falei assim, mas o descontrole é muito alto. As taxas são muito descontroladas. Aí o que eu fiz? Eu liguei para uma amiga minha, porque ela é assim, ela é hipocondríaca, né? Então ela sabe todos os tipos de exame, porque ela faz de 3 em 3 meses, ela faz exame, porque ela tem medo de ficar doente. Não tem nada, mas todo. Aí eu falei assim, Paulinha, que exame é esse? Aí eu peguei tipo que soletrar, porque ela tem um exame difícil de se pronunciar. Aí eu soletrei para ela pegou e falou assim, esse exame aí é para ver câncer. Aí eu peguei, você está ficando doida? Ela pegou, você é para ver câncer no fígado, câncer no ovário e câncer no rins. Eu peguei e falei assim, mas o ovário não é preventivo? Ela falou assim, não, preventivo é só para ver o colo do útero. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, 3 tipos de câncer? Aí eu comecei a ficar nervosa, né? Eu ia ligando para todo mundo. E as taxas desses exames específicos têm que ter alterado. Que deu alterada. Eu fiquei, aí, quando acabou o culto, não foi? Eu falei contigo. Aí você até consultou lá na internet e realmente era aquilo mesmo, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus. Aí ela já tinha orado, eu cheguei antes da pregação, eu cheguei atrasada, não pude falar com ela. Então, tudo que ela pregou sobre a cura, para a pessoa tomar posse, foi aquilo que eu entendi. Assim, os mistérios de Deus, né? Porque eu cheguei atrasada, eu nunca cheguei atrasada, mas cheguei naquele dia, não pude conversar com ela primeiro, muito bem. Aí, quando foi na outra semana, eu levei para a médica ver. Aí ela pegou e falou assim para mim, olha, realmente tem uma alteração. Só que o rins e o ovário está descartado. Ficou o fígado. Eu vou te pedir o exame da hepatite, as 4 hepatites, né? Aí eu peguei e fiz, da 4 hepatite. E fiquei nervosa. Aí meu filho falou assim, mãe, deve ser bobo, isso não é nada, todo mundo não é nada. Eu falei assim, não é nada, mas está muito alterada, a taxa está muito alterada. A doutora pediu mais 4 exames de hepatite. Aí, muito bem, saiu o resultado da hepatite, tudo negativo para as 4 hepatites, né? Agora ela vai investigar, mas eu também creio que não é isso, não. E a Rosário, ela estava assim com os caroços também, né? Na garganta. Sumiram, né? Sumiu tudo. Porque Deus, Ele faz dessa maneira. Às vezes, nós não passamos por um problema, mas às vezes passamos e somos curados durante aquele processo. Então, se você estiver enfermo hoje, não significa que Deus não está agindo. Significa que Ele ainda pode agir sim. Você pode ficar curado da doença. Você não precisa, a gente não tem que só imaginar que Deus vai livrar a gente de ficar doente. Ele pode fazer isso, mas Ele também pode curar a gente no meio da nossa doença. Então, se houver alguém doente, a gente vai cear nessa noite crendo que Deus pode curar. Você agarre sua fé, agarre a palavra de Deus para você. Jesus disse isso, se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês dirão para esse monte, transporte-se daqui, lance-te no mar, e ele se lançará no mar. Então, use aquilo que Deus te deu, ainda que seja só um grãozinho. Amém? Obrigada, Rosário. Pode descer. Vamos cantar.
Pode começar a distribuir os elementos da Santa Ceia. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida, Dudu, a graça do reino de Deus foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. A graça. Aleluia. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus Para abençoar você. para abençoar você. Aleluia. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. E Jesus nos edificará. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. A vida do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus.
mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar o novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Tá chovendo. Forte. Que bom. Eu ansiava o dia em que eu ia estar aqui no domingo com uma chuva forte. Sem medo. Sem baldes. Sem panos. Quantas pessoas aqui talvez tenham recebido do Senhor dons de curar? Mas os frutos não aparecem, às vezes pela timidez. Por que teria o Senhor distribuído dons à sua igreja? Não teria sido para que eles fossem utilizados na igreja, pela igreja? Que em 2015 a vontade de Deus frutifique nas suas mãos, prospere nas suas mãos. Se você foi chamado, se você recebeu dons de cura, palavra profética, discernimento de espíritos, variedade de línguas, milagres extraordinários, fé extraordinária. Onde estão os frutos? Será que Deus não distribuiu aqui? Interpretação de línguas. Nós sentamos nos bancos, ouvimos a palavra, nosso coração se enche, nós voltamos para casa. Mas não é só isso. Deus distribuiu dons à sua igreja. E certamente
vocês os receberam. Use os dons que Deus te deu. Use os dons que Deus te deu. Amém? Vamos ficar todos de pé. Na noite em que o Senhor Jesus ceiou pela última vez com seus discípulos, ele tomou um pão, o partiu, e com aquele gesto do cotidiano comum, disse para os seus discípulos: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pegou um cálice de vinho, deu aos discípulos e disse para eles: tomem e bebam. Esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O corpo do Senhor foi partido e o sangue do Senhor foi derramado para que nós fôssemos escolhidos por Deus, para sermos a sua comunidade sobre a face da terra. Aqueles através de quem, a partir de então, as obras de Deus seriam feitas. As obras de Deus são feitas através de nós. São os frutos que nós damos. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Mas nós não pegamos o fruto no tronco. Nós pegamos o fruto no ramo da árvore. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Mas todo ramo é energia lá fora. Assusta. Talvez seja melhor desligar, Dudu, desligar o som, né? Para não queimar. Eu falo alto. Acho que dá, não dá? Desligar o som, melhor? Acho que é mais conveniente. Vocês me ouvem?